Olá pessoal, vamos resolver aqui dois probleminhas relacionados a medidas de ângulos e velocidades. Vamos treinar essa fórmula aqui basicamente, nos dois problemas. Essa fórmula aqui, ela é útil quando você tem um objeto fazendo rotações. Esse R é o raio da rotação, né? A distância é metro, centímetro, quilômetro. Vamos supor que é metro. R é o raio. O ômega é a velocidade angular da rotação, em radianos por segundo. E o V é a velocidade linear, em metros por segundo. Certo? Então, essa fórmula liga a velocidade linear da rotação à velocidade angular. Olha as unidades aqui. Ó. O V é metro por segundo. Por quê? Porque o ômega é radiano por segundo e o R é metro. Certo? Então, fica metro vezes radiano por segundo. Mas o radiano é a unidade fake. Né? A unidade aqui real, na verdade, é só metro por segundo. Né? Certo? Vamos lá. O problema é a aplicação dessa fórmula. Eu vou partir do pressuposto que vocês tentaram fazer o problema e não conseguiram, certo? Essa é a minha sugestão, que tente fazer, né? Óbvio, né? Você tem que tentar fazer primeiro, né? Vamos lá. Vocês não conseguiram, vamos tentar fazer. Aqui o problema, a figura ligada a ele, ó. Encontre a velocidade linear, ele quer esse Vzinho, né? Vzinho, de rotação de item A. Uma pessoa situada em um ponto fixo do Equador. Está aqui, ó, a Terra girando, ó, a Terra girando assim, ó, de oeste para leste. Aí a pessoa está bem aqui no Equador, no ponto P. Aqui é onde eu estou mais ou menos. Eu estou em Fortaleza, a mais ou menos 4 graus do Equador, quase em cima do Equador. E a Terra gira assim, ó, a Terra gira de oeste para leste, certo? Então, ele quer que você ache no item A a velocidade linear dessa pessoa aqui, ó, no ponto P, em cima do Equador, paradinha aqui em cima do Equador. Ou seja, acha o V, certo? Então, obviamente, ele vai ter que achar o ômega, né? O item B, o que ele quer? Ele quer outra velocidade angular. Agora, um satélite geoestacionário, velocidade linear, aliás, um satélite geoestacionário distante a 36 mil quilômetros da superfície da Terra. Esse aqui do satélite, ó, distante 36 mil quilômetros, essa distância aqui, ó, da superfície da Terra. O que é que significa dizer que o satélite é geoestacionário? Significa que ele está parado? Não, senão ele vai cair, né? Certo? Que ele está parado em relação à Terra. A Terra dá o quê? Dá uma volta por dia, não é isso? Uma volta por dia. Esse ponto P aqui, onde eu estou, dá uma volta por dia. O satélite também dá uma volta por dia. Isso quer dizer que ele está sempre em cima da minha cabeça, né? Se um momento ele estiver em cima da minha cabeça aqui, a 36 mil quilômetros de distância, ele vai estar sempre em cima da minha cabeça. Porque tanto eu como o satélite, os dois estão girando com a mesma velocidade angular, certo? Ou seja, uma volta a cada dia, né? É isso? Então, o problema é muito simples. Ele pede esse V aqui, essa velocidade linear, para a pessoa P aqui, parada em cima da Terra, para esse ponto P, e a velocidade linear do satélite, certo? Que está a 36 mil quilômetros da superfície, ok? Então, o problema só pede isso. Pede o V para o ponto P e pede o V para o satélite S. Lembrando que geoestacionário significa que ele é estacionário em relação à Terra, certo? Ele está parado em relação à Terra. Se ele estiver em cima da sua cabeça, a 36 mil quilômetros de altura, ele vai continuar sempre em cima da sua cabeça. Porque enquanto você dá uma volta por dia, girando aqui com a Terra, o satélite também dá uma volta por dia girando com a Terra. Então ele vai estar sempre em cima da sua cabeça, certo? Essa formulazinha aqui é para achar a velocidade angular, certo? Mas é bem facinho essa velocidade angular, certo? Esse Rzão aqui, distância do satélite desse ponto S até o centro da Terra, essa distância SC. Observe que é bem simples, ó. A informação dada, ele deu o raio da Terra, 6.370 quilômetros aproximadamente, ó. Essa distância aqui, ó, PC. Certo? É o que eu chamei aqui de Rzinho, ó. O Rzinho, essa distância PC aqui, ó, é dado do problema, certo? A distância do satélite até o centro da Terra, ora, você soma a distância que ele deu, ó, essa distância SP, do satélite até a superfície da Terra, onde eu estou, que são 36 mil quilômetros, né? Esse 36 mil quilômetros é a distância do satélite até a superfície, aí você soma com o raio da Terra, ó. Esse Rzão aqui é a distância SC, do satélite até o centro da Terra, certo? Deu para entender aqui, né? É só a soma da distância SP, essa aqui é a informação dada, 36 mil quilômetros, mais a soma do raio da Terra, informação dada, 6.370 quilômetros, ó. Soma os dois, dá o Rzão, distância do satélite até o centro da Terra, certo? Rzinho, distância da superfície onde eu estou até o centro da Terra. Então,
Rzinho e Rzão eu tenho, né? A distância a minha como a do satélite até o centro da Terra. Essas duas informações eu tenho, certo? Aí vamos lá. Observe, aqui eu estou olhando de cima, ó, a Terra de cima, do Polo Norte. A Terra, se você olhar do Polo Norte, olhar de cima aqui, ó, ela está girando assim, ó, no sentido oeste para leste, certo? Olhando de cima, ela gira no sentido anti-horário. Ó. A Terra gira assim. Aqui eu estou aqui no ponto P, na superfície. E aqui está o satélite. O satélite vai estar sempre em cima da minha cabeça, certo? Isso porque a minha velocidade angular, ó, esse ômega do ponto P é igual ao ômega do satélite. A minha velocidade angular é igual a do satélite, é o que está escrito aqui. Ó. Então eu vou usar uma letra só ômega, né? Certo? Isso quer dizer o quê? Quando eu der uma volta, ou seja, quando eu der uma volta inteira, quando a Terra der um giro, ou seja, em um dia, esse satélite também vai dar um giro. Ele tem a mesma velocidade angular da Terra, certo? Eu dou uma volta por dia, e o satélite dá uma volta por dia. Eu estou aqui no ponto P. Mas observe que aqui vai ser diferente, a velocidade linear. Ó. Eu saio aqui da superfície do ponto P até o ponto P', em um intervalo de tempo qualquer, sei lá, 1 hora. O satélite sai do ponto S até o ponto S'. O satélite continua em cima da minha cabeça. Ó. Eu estou aqui no ponto P'. O satélite agora, 1 hora depois, vai estar aqui. Ó. Mas observe que o satélite andou uma distância maior. Então ele vai ter uma velocidade linear diferente da minha, maior. Certo? Isso porque eu andei essa distância aqui em vermelho. Ó. Eu andei a distância em vermelho e o satélite andou uma distância visivelmente maior, né? Certo? Então, o que a gente vai ter de diferente é a velocidade linear. Certo? Eu andei de tantos metros, ele andou mais. Né? A velocidade angular minha e a do satélite é a mesma. Ômega do ponto P e ômega do satélite é a mesma coisa. Então, eu vou usar uma letra só, vou usar só ômega. Ok? E essa fórmulazinha aqui, essa mesma aqui, ó, velocidade linear do ponto P, ou seja, a minha velocidade linear do ponto P aqui, ó, certo? É ômega vezes R, certo? O que é esse R aqui? A minha distância do ponto P até o centro da Terra. Essa distância aqui, ó, PC, formação dada, que é o raio da Terra, ó, 6.370 km. Então, usa essa fórmula aqui, pronto, já resolvi o item A, certo? É só usar essa fórmulazinha aqui. VP, velocidade linear do ponto P. Isso que o problema está pedindo, a minha velocidade linear. Certo? Mas aí eu tenho que calcular o ômega, certo? O raio é dado, então eu tenho que saber o ômega para calcular o VP, né? Velocidade angular da Terra. Ora, não tem mistério. A Terra dá uma volta a cada dia, não é isso? Uma volta por dia, certo? Como é que é a velocidade angular? Ômega por tempo, ângulo em radianos por tempo, certo? Velocidade angular da Terra, que é a mesma minha, do ponto P, que é a mesma do satélite. O quê? Uma volta quer dizer, são quantos radianos? 2π radianos. E o tempo t embaixo é o quê? Um dia. Certo? Isso dá o quê? 2π radianos em um dia ou 24 horas. Certo? Ou 24 horas, né? Repetindo, velocidade angular da Terra. A Terra dá uma volta completa, o tempo é o quê? O denominado é um dia. Nesse um dia, ela andou o quê? 2π radianos ou 360 graus. Então, no numerador, você coloca 2π radianos. Lembrando que esse ângulo θ é o ângulo do giro da Terra aqui, ó, em radianos, certo? 2π radianos. 2π radianos em um dia. Um dia você troca por 24 horas. Isso aqui vai dar o quê? Corta o 2 com 24, divide em cima e embaixo por 2. Π sobre 12 radianos por hora. Certo? Essa é a velocidade angular da Terra. Certo? Professor, não é radiano por segundo? É ângulo por tempo. Esse tempo pode ser hora, minuto, segundo, ano, século, tanto que seja tempo, né? Certo? Pronto, essa é a velocidade angular da Terra. E se eu quiser saber em graus, ó, você troca π por 180 graus. O que ele vale em graus? Π vale quanto? 180 graus, certo? 180 por 12, 15 graus a cada hora. Então, você gira junto com a Terra 15 graus a cada hora. É isso que a gente gira, certo? Vamos lá. Entenderam, né? Pronto, agora eu calculei um ômega. Ó. É só multiplicar, acabou o problema. Acabou o item A, certo? Velocidade angular do ponto P. Ou seja, a minha velocidade, que estou na superfície. Velocidade angular da Terra, que é a mesma do ponto P, já que eu estou parado em relação à Terra, né? Tem esse númerozinho aqui, ó, o ômega, vezes o raio da Terra. A minha distância até o centro da Terra. Informação dada, o Rzinho. Informação dada, multiplico todo mundo, certo? Multiplico velocidade angular vezes o raio da Terra, o Rzinho. Isso dá o quê?
resposta em quilômetro por hora. E o radiano, professor, eu já disse, é unidade fake. Certo? Não é unidade física real. A unidade física real vai ser quilômetro por hora. Tá aqui, ó. Pi, você coloca o pi mais ou menos 3,14 vezes 6.370 dividido por 12. Mais ou menos, aproximadamente 1.677 km por hora. Essa é a minha velocidade, eu que estou fixo aqui no Equador. Certo? Isso quer dizer que a gente que está perto do Equador, eu que estou perto do Equador, moro em Fortaleza, né? Estou perto do Equador. Eu estou girando aproximadamente 1.667 km por hora. Então a gente não está parado. Certo? A gente não está parado, a gente está se movendo com essa velocidade linear aqui, ó. É esse Vzinho aqui. A cada hora que passa, a gente anda quase 2.000 km, né? Certo? Ó. Digamos que passou uma hora aqui, você andou essa distância aqui, ó. Passou uma hora, você andou quase 2.000 km. Certo? E nessa uma hora que passou, que ângulo eu andei? Você andou mais ou menos 15 graus, ó. 15 graus por hora. Então, se passou uma hora, você andou um ângulo de 15 graus e uma distância de 1.667 km, quase 2.000 km. Certo? Mas agora o satélite, o item B. Eu quero a velocidade linear do satélite. Usa a mesmíssima fórmula. Certo? Para o satélite. Ó. O Szinho é só para indicar que é satélite. Ó. Mas está vendo que é a mesma fórmula? O ômega é o mesmo que eu usei para o observador, para a pessoa na superfície, para o ponto P. Vou usar o mesmo ômega para o satélite. Isso porque ó, satélite e o ponto P têm a mesma velocidade angular. Os dois estão dando uma volta a cada dia. Certo? O ômega é quanto? Eu já calculei, tá aqui, ó. Pi sobre 12 radiano por hora. Esse Rzão, distância do satélite até o centro da Terra. Tá aqui, ó. Essa distância SC. O raio de rotação do satélite. Distância do satélite até o centro da Terra. Certo? Pronto, esse raio aqui, tá aqui, ó. É só somar a distância dada, SP, com o raio da Terra. Tá aqui, ó. 42.370 km. Você vai trocar esse Rzão por 42.370 km. Faz uma multiplicaçãozinha simples. A unidade aqui é quilômetro por hora, certo? O radiano é unidade fake, né? Troca o pi por aproximadamente 3,14, certo? A velocidade do satélite é aproximadamente 11.000 km por hora, certo? Então, se o satélite estiver em cima da sua cabeça, ele tá com a mesma velocidade angular que você está aqui no ponto P, o satélite está aqui. Só que você está com quase 2.000 km por hora, ó, enquanto o satélite está 11.000 km por hora. Isso porque quando passa uma hora, tanto você como o satélite varra o ângulo de 15 graus. Ó. Tu está aqui na superfície, o satélite está aqui. Mas tu andou nessa uma hora 1.667 km, enquanto o satélite andou 11.000 km. Está vendo que a linha vermelha é bem maior do satélite, certo? Então, basicamente, eu usei essa formulazinha aqui, tanto para a Terra, para a pessoa que está na Terra, no ponto P, como para o satélite, o S. Só usar a fórmula duas vezes. Ó. Usei a fórmula duas vezes. Lembrando de usar sempre o mesmo ômega, já que quem está na Terra e o satélite tem a mesma velocidade angular. Como é que eu concluo que o ponto P na Terra e o satélite têm a mesma velocidade angular? Porque o satélite é geoestacionário. Ele está parado em relação a quem está na superfície da Terra. Ou seja, ele está sempre em cima da sua cabeça. Você está girando aqui e ele está sempre em cima da sua cabeça. Certo? Varre 15 graus por hora. Você anda 15 graus por hora na Terra, né? Paradinho em cima da Terra. E o satélite anda 15 graus por hora. Tem a mesma velocidade angular que você, que está na superfície. Certo? Deu para entender, né? É só usar essa fórmula aqui duas vezes. Pronto. Para o item A e para o item B. Não tem mistério. Certo? Vamos ver o último problema. Aqui está o enunciado, eu vou ler o enunciado, certo? Aí, se vocês quiserem, vocês podem pausar e tentar resolver sozinho, né? Sugestão, tentem fazer sozinho, né? O enunciado e a figura ligada ao problema, certo? Vamos lá. Dois observadores estão situados exatamente na linha do Equador, em duas cidades separadas por uma distância de 1.670 quilômetros. Na figura, aqui a Terra, ó, a Terra girando assim, ó, de oeste para leste, e os dois observadores nas duas cidades A e B. Estão separadas de uma distância de 1.670 quilômetros, certo? Que é isso aqui, professor? Que figura é essa aqui? É a vista de cima do Polo Norte, certo? Você está vendo a Terra girando assim, ó, no sentido anti-horário. Isso aqui é o Sol atingindo a cidade A. Aqui a Terra vista de cima, do Polo Norte, certo? Continuando. O observador mais a leste, esse aqui, ó, no ponto A, na cidade A,
Nota que o Sol nasce 1 hora antes do que o registrado pelo observador mais a oeste. Ou seja, esse camarada aqui vê o Sol nascer 1 hora antes desse outro aqui, ó. Repetindo, o observador mais a leste, na cidade A, vê o Sol nascer 1 hora antes do que o registrado pelo observador na cidade B, que está mais a oeste, certo? Ok? Com base nessa diferença de horário e na distância entre as cidades, calcule o raio da Terra. Informação solicitada, ele está pedindo o raio da Terra, que eu chamei de Rzão. Essa distância aqui, ó, entre um ponto na superfície e o centro da Terra. E está pedindo esse Rzão aqui, certo? Informação dada, ele está dando a distância S, que separa as duas cidades, ó, 1.670 quilômetros, certo? E o intervalo de tempo que eles registraram o nascer do Sol, certo? A cidade A, quem está na cidade A viu o Sol nascer primeiro, ó, aqui o Sol batendo aqui na cidade A, a linha amarela, né? 1 hora depois, a cidade B viu o Sol nascer. Né? Faz sentido, né? O B está girando assim, né? Nesse sentido de oeste para leste. Daqui a pouco ele vai estar na posição que o A estava, né? Certo? Aí ele vai ver o Sol nascer. E esse daqui a pouco vai ser 1 hora depois, né? Então, o intervalo de tempo a diferença de tempo que eles registraram o nascer do Sol, ok? A fórmula que eu vou usar, assim, antes de ver a fórmula, só explicando essa figura, a Terra está girando assim, ó, de oeste para leste. Ela gira assim, certo? Isso aqui é a vista de cima, do Polo Norte, certo? Aqui você está na cidade A, aí você vê o Sol nascer. Aqui os raios do Sol chegando em você. Daqui a 1 hora, a cidade B vai estar onde a cidade A estava, vai estar bem aqui. 1 hora depois, você vai ver a luz do Sol também, certo? A cidade A já vai estar lá na frente. Isso porque a Terra está girando assim, ó, certo? Então, o A vê o Sol nascer primeiro. 1 hora depois, o B, a cidade B vê o Sol nascer, certo? Essa diferença de tempo é de 1 hora. Informação dada no problema. Deu para entender, né? A Terra gira assim, tu vê o Sol nascer, tu está na cidade A, aí tu continua girando, 1 hora depois o ponto B está onde estava o A. Aí você vai ver o Sol nascer 1 hora depois, certo? A formulazinha que eu vou usar é essa aqui, ó, não tem mistério. Esse S aqui é dado do problema, ó, a distância entre as duas cidades, ó, 1.670 quilômetros. E você quer calcular o R. Então basta que você descubra o ângulo θ, certo? A separação angular entre as duas cidades. Basta que descubra isso. Descobriu isso, acabou-se o problema. O problema é só isso, né? Certo? Descubro o θ, eu sei o R, descubro o que ele está pedindo, que é o Rzão. Ok? Então, não tem mistério, né? Então, o que é que eu tenho que descobrir aqui? A separação angular entre as duas cidades. Ó, a separação angular que eu botei em vermelho, o θ aqui, certo? E para descobrir esse θ, eu uso que informação? O fato que a diferença de tempo que eles viram o Sol nascer é de 1 hora. B levou 1 hora para chegar no ponto que o A estava antes, ó. Certo? Levou 1 hora. Esse ΔT aqui é 1 hora, certo? Aí você faz uma proporçãozinha simples. Ora, em um dia, a Terra gira que ângulo? Dá uma volta completa, ó, 360 graus ou 2π radianos, certo? Um dia você anda 2π radianos, ó. O tempo que a Terra leva para dar uma volta é um dia que corresponde a 2π radianos, né? Então, 1 hora, que é 1/24 do dia, corresponde a que ângulo θ? Faça uma proporçãozinha, certo? Um dia a Terra gira 2π radianos. Então, em 1 hora, mas 1 hora é 1/24 do dia, né? Observe que a unidade dessa coluna aqui é dia, né? Certo? Isso aqui é a mesma coisa. Ó. 1/24 do dia é a mesma coisa que 1 hora, né? Certo? Pronto, aí você vai fazer uma proporçãozinha aqui, multiplicar em x para calcular o ângulo θ. Calculou o ângulo θ, acabou-se o problema. Eu sei o R, sei o θ, descubro o que ele pede, que é o R, o Rzão, certo? Pronto, calcular o ângulo θ, você multiplica em x, ó. 1 dia vezes θ, 1 dia vezes θ, certo? 2π radianos vezes 1/24, ó. 2π radianos vezes 1/24, ó. Multiplica em x. Esse aqui igual a esse aqui, ó. 2π radianos vezes 1/24, certo? Aqui você corta o dia com o dia e isola o θ. Isolar o θ, ó. O θ vai dar π/12 radianos. Essa é a separação angular entre as duas cidades, que eu vou usar nessa formulazinha aqui, ó. Coloco aqui π/12, coloco o S que ele deu, 1670, acho o R, acabou o seu problema. Mas antes disso, só uma pequena explicação aqui. Esse θ aqui é o ângulo que corresponde a uma rotação de 1 hora, certo? Eu estou aqui numa cidade. 1 hora depois, eu andei que ângulo? Eu andei um ângulo de π/12 radianos. Corresponde a uma rotação de
1 hora, ou seja, eu giro π sobre 12 radianos a cada hora, certo? Isso aqui em radianos, você tem que trocar o π por 3,14. 3,14 dividido por 12 dá mais ou menos 0,26 radianos por hora. A cada hora você gira 0,26 radianos. Se você quiser saber isso em graus, você vai ter que trocar o π por 180, porque ele vale em graus. π é 180 graus. 180 dividido por 12 dá 15 graus. Então, 15 graus por hora. Certo? A cada hora que passa, você está parado na superfície da Terra, você vai girar 15 graus. É o que a gente viu no exercício anterior, né? Mas isso aqui é uma explicação que já está fora do problema. O problema praticamente já está resolvido. É só trocar esse θ por isso aqui, ó. Certo? Então, é uma explicação à parte, né? Então, 3,14 por 12, eu estou andando 0,26 radianos por hora. Ou 15 graus por hora, trocando π por 180. Certo? Vamos lá. Agora, fazendo a continha simples, né? Eu isolo R, é o que eu quero, né? O que o problema está pedindo. S sobre θ. Esse aqui eu tenho, acabou o seu problema. O S, a separação linear entre as duas cidades. A separação é quanto? 1.670 quilômetros, certo? Separação angular entre as duas cidades, que corresponde a 1 hora de rotação da Terra, certo? π sobre 12 radianos, ou 15 graus, né? π sobre 12 radianos. Pronto, aí eu troco o θ por π sobre 12. Isso porque... Por que eu não boto aqui em grau, professor? Porque para usar essa fórmula aqui, você tem que ter em mente que esse ângulo θ tem que estar em radianos. Você não pode usar essa fórmula se esse ângulo θ estiver em graus, certo? Ok? Isso aqui é a própria definição de radiano. Pronto, aí você troca o π por quem? 3,14. Não posso usar grau, 180. 3,14. Ok? Fazendo a continha besta aqui, ó, trocando o π por 3,14, né? Eu vou obter quanto? Eu vou obter 6.379 km, aproximadamente, certo? Então, eu obtive um raio que está muito próximo do raio da... Na verdade, o raio médio da Terra é um pouquinho diferente disso, né? Mas uma diferença de poucos quilômetros. Certo? Então, é um acerto bom, né? Certo? 6.379 quilômetros. Esse é o raio calculado da Terra, aproximado da Terra. Certo? Lembrando que aqui você troca por 3,14. Sim, professor, essa resposta aqui não é quilômetros por radiano, não. Lembrando que radiano é a unidade, ela é adimensional. Certo? A resposta aqui é só quilômetros. Essa é a unidade real, só quilômetros. Esse é o raio da Terra. Então não tinha mistério, é só usar essa fórmula aqui. Ó. O S ele deu, você calcula o θ. Calcula o θ é muito simples, né? Um dia a Terra gira 2π radianos, então em 1 hora, 1 sobre 24 do dia, gira quanto? O θ π sobre 12 radianos e coloca aqui. Pronto, só isso. Não tinha o que fazer não, né? Na próxima aula a gente faz mais problema.